A Bíblia é o maior complexo vitamínico espiritual para o crente. Está fraco, meu filho? Está pensando em desistir? Está aqui a Bíblia, vitamina. Aleluia, para a vida do cristão. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina A, amor, alento e alegria. Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina B, bondade, bem-estar, bem-querer. Todos, é um prazer estar aqui na igreja de vocês, viu? Muito feliz mesmo. E fico feliz de vocês conhecerem a TV Novo Tempo. Hoje eu vi no Twitter, enquanto eu estou aqui, o pessoal está inaugurando mais um canal da TV Novo Tempo aberto na cidade lá em Roraima. Eu esqueci qual a cidade, em Roraima. Então nós já temos vários. Olá, sou eu, Oliveira, tudo bem? Eu dei uma paradinha rapidinho nesse vídeo aqui só para te lembrar que você pode sim aqui agora clicar no sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo no canal você receber a notificação. Também te peço para você compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e fazer seus comentários sobre o vídeo. Dá um like, não esqueça do like, isso é muito importante porque você vai apoiar o canal e você vai me ajudar. Eu vou te falar também os outros canais que eu sou dono: Igrejas Reunidas, Acabando o Prazo, Se Converta Agora, Apostasia na Sua Religião, Irmãos na Fé, Salvando-se, É Só Fúria. Eu tenho outros canais que não tem nada a ver com artigos religiosos, que é Vambora Lá, Oliveira Faz Tudo Reformas e Marido de Aluguel, Oliveira Faz Tudo Reformas. Se você por um acaso entrar em algum desses canais, me ajuda dando like, compartilhando, se inscrevendo e tocando o sininho. Obrigado, valeu. Cidades, vários lugares. É a pregação do Evangelho, irmãos. Sabe que o grande sinal da volta de Jesus e será pregado esse Evangelho do Reino a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A Bíblia fala de guerras, fala de fome, de terremoto, mas quando fala dessas coisas, embora sejam sinais do fim, diz assim: isso é apenas o princípio das dores. Não temam que isso haverá de acontecer, mas ainda não é o fim. Mas quando fala da pregação do Evangelho, aí virá o fim. E que Jesus possa voltar logo. Amém? Deixe-me fazer com vocês aqui um roteiro do que vamos ter. Hoje à noite, eu vou estudar com vocês um pouco sobre como a arqueologia ajuda a identificar uma das mais famosas histórias da Bíblia a respeito do Êxodo. Será que o Êxodo aconteceu? Como é que foi? Qual a trama que há por detrás de tudo isso? Será que eu posso realmente acreditar que o povo de Israel esteve no Egito, saiu de lá? Há tanta coisa às vezes desmentindo a Bíblia. Por outro lado, eu fico achando interessante que às vezes alguns canais de TV apresentam depoimentos contrários à Bíblia, documentários contra. E um mesmo canal um dia apresentou um vídeo completamente contra a Bíblia, e a seguir um defendendo a existência do Sasquatch, do pé grande. Um vídeo falando que a Bíblia não pode, e no outro defendendo a existência do pé grande, que OVNIs, quer dizer, então cada um vai de um jeito. Esse é o nosso assunto hoje, tá bom? Só que o pastor Valdemir esqueceu de uma coisa que eu acertei com ele. É que hoje era o assunto mais simples, e se você tinha que escolher um dia para faltar, teria que ser hoje. Ele esqueceu de falar isso, então eu lamento, obrigado por ter vindo, mas se você não pode vir os 3 dias, o dia que você poderia ter faltado é hoje, que hoje é o assunto mais simples que eu tenho. Os 2 melhores eu guardei para amanhã. De manhã, nós vamos ter aqui na Escola Dominical um estudo sobre o contexto da Bíblia. Por exemplo, como é que as pessoas comiam na época de Jesus? Como é que eram as roupas? Como é que era o namoro? Era um contexto bem diferente do nosso. Posso dar só uma pista para vocês? Se um rapaz aqui está apaixonado por uma moça, o que ele dá para ela? Ou deveria dar pelo menos? Rosas, flores, né? Se fosse nos tempos bíblicos ele desse flores para ela, ela ficaria ofendida. Porque a flor é símbolo do que ele sente. O que acontece com a flor no dia seguinte? Murcha, quer dizer que vai morrer. Então ele abaixava no chão, pegava uma pedra e entregava para ela. Dura mais. Tão romântico. Mas não é pedra brilhante, não é pedra bruta. Lembra um filme A Lista de Schindler, que mostra o sepultamento e os judeus colocando pedras? Então esse é um exemplo. Então nós vamos ver várias coisas da cultura bíblica amanhã, inclusive algumas evidências que Jesus realmente ressuscitou.
Vou falar uma coisa que só vou explicar amanhã. Jesus não foi sepultado. Não é heresia adventista, não. Não é. Até os adventistas que estão aqui devem ter assustado com a minha frase. Jesus não foi sepultado. E como é que eu falo isso? Amanhã você vai saber. Lembra que Jesus uma vez também estava um jovem falando assim: Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores, mas deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus não deixou, falou: vem e segue agora. O que Jesus quis dizer com aquilo? Ficou com dúvida? Só amanhã. De manhã. E à noite, Jesus, mito ou realidade? Você sabe que os muçulmanos dizem que Maomé foi assunto ao céu numa jumenta. É a famosa viagem da Hijria de Maomé, quando Maomé foge de Meca e vai para Medina. Meca é a cidade do profeta, mas Medina é a cidade que o acolhe. Nesse ínterim que ele sai de Meca para Medina, os islâmicos acreditam que o anjo Gabriel tomou a jumenta de Maomé e o levou até Jerusalém, até o Domo da Rocha, onde fica lá a mesquita de Al-Aqsa e o próprio domo, onde era o templo de Salomão. E quando ele vê ali, aparece para Maomé Jesus, Moisés e Abraão. E ele começa o Islã. E depois o anjo pega Maomé e leva Maomé até o paraíso. E Maomé vê o paraíso de carne e osso. Depois ele volta e o anjo Gabriel o leva para o caminho de novo da cidade de Medina. Se eu perguntar aqui nessa noite quem acredita nessa história, dificilmente eu vou ter uma mão erguida. Mas se eu fosse um ateu, eu ia perguntar a você: por que você não acredita nisso? Por que não é possível? Que é ridículo um homem subir até o paraíso numa jumenta. Eu, como ateu, diria: um homem não pode subir no paraíso com uma jumenta porque é do Islã, mas o Jesus de vocês pode subir para o céu de carne e osso, morrer e ressuscitar. Por que você não acredita em Maomé e acredita em Jesus? Será que não é apenas uma questão porque você nasceu aqui e está acostumado a pensar assim? Se você tivesse nascido em Meca, você estaria pensando em Maomé? Como é que eu posso ter certeza que Jesus é uma realidade histórica e não um mito, uma coisa que te ensinaram e você está acostumado a pensar assim? Isso é só amanhã à noite. Por isso que eu falei que, lamentavelmente, o pastor não contou para vocês os cultos que vocês podiam perder o de hoje. Tá bom? E se você não vier amanhã de manhã, meia à noite, I'm sorry, como diz em inglês, eu não vou. Eu não vai ter outra forma, mas você vai sair com essa dúvida: será que eu falei uma heresia? Porque eu falei que o que? Jesus não foi? Da onde que eu tirei isso? O que eu quis dizer, o que Jesus quis dizer quando ele não deixou o homem sepultar o pai dele? Só vou responder amanhã cedo. E amanhã à noite, Jesus, um mito ou uma realidade? Então só amanhã eu vou responder isso, tá bom? Hoje vamos ficar com o Êxodo. Quando a gente estuda a história de Moisés e o Êxodo, a Bíblia começa o relato assim. Abram comigo a Bíblia, a palavra de Deus. E se tiver um visitante do seu lado, ofereça gentilmente, embora eu não seja o pastor da igreja de vocês, eu peço sempre na igreja adventista isso. Quando tem um visitante, né, a gente oferece a Bíblia para ele. O crente já sabe de cor, só traz por uma questão de humildade. Vocês sabem os livros da Bíblia de cor? Quantos sabem de cor, assim, de Gênesis até o Apocalipse? Não, assim, de saber a ordem. Quantos sabem? 3, 4. Querem aprender? Ensina, pastor, o pessoal não quer não. Eu falei que quer aprender só uns dois ali que... Quer ver? É fácil aqui, ó. Eu vou ensinar um macete. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí vamos para o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses de novo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Quer o macete? Eu vou ter que ensinar então um corinho para vocês. Tá bom? Vocês vão ver como é que vão sair. A gente vai treinar hoje, vai treinar amanhã de novo, tá bom, pastor? Eu não sei se o pessoal conhece, no Inário Adventista aparece.
vou cantar um trechinho aqui, vocês vão cantar e depois pegar a melodia disso. E os adventistas me ajudem aí, viu? É aquele que canta assim, ó. Vem, ó Jesus, entre nós. Não sei se tem piano aqui. Será que no ouvido consegue pegar? Cadê o pianista? Valmir, você consegue no ouvido pegar? Eu sou baixo, então só dá uma ajudada no tom ali, porque no dom do Espírito eu fiquei com a nota grave. Então, sabe que a adventista ama quarteto, né? E eu faço baixo. Eu vou cantar a melodia e ver se você consegue. É assim, ó. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, sê com mamãe e com papai, vem, ó Senhor, abençoar. Só isso, tá bom? Vamos de novo a letra, depois ensina a melodia, tá bom? Isso. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, sê com mamãe e com papai, vem, ó Senhor, abençoar. Só no boquiúdo, no lá, 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 tá bom? Lá, 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 la 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 la. Vamos pensar que eu estou tendo dom de línguas aqui, né? Viu? Ó, vamos lá, tá bom? Sem a letra, só no lá para facilitar, tá bom? La 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 la. Eu senti que agora chegou a autoridade. Desculpa aí, viu? Humilhou, vamos lá. Isso. La 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 la. Pode. Vou tentar, pediu para subir para o ré, tá bom? Vou com a melodia agora. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, sê com mamãe e com papai, vem, ó Senhor, abençoar. Mais uma vez. Vem, ó Jesus, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, sê com mamãe e com papai, vem, ó Senhor, abençoar. Para fechar com chave de ouro, só no lá, 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 porque eu quero que vocês decorem a melodia. Lá, lá, lá. Aprenderam a melodia? Agora abram a Bíblia no início aí, no índice. E nós vamos trocar agora a letra do Inário Adventista pelo... Tá bom? Nós só vamos fazer uma coisa. Quando chegar no final de Malaquias, eu vou ter que colocar uma frase aqui para completar a melodia. Tá bom? A frase é a seguinte: os 39 livros estão no Velho Testamento cristão. Eu vou acrescentar essa frase para completar a melodia, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas,
Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros estão no Velho Testamento. Aê, vamos de novo ao Antigo Testamento, mais uma vez? Deu para aprender? Vamos lá? Gostaram? Vocês vão ver, só antes de continuar, é incrível como é que o subconsciente pega. Hoje é a primeira vez, mas a gente faz, vocês vão lembrar. Toda vez vai vir essa melodia na mente de vocês. É tipo um jingle. Você vai pregar aqui, vamos abrir, gente, lá, Isaías, Jeremias, vem na cabeça, vocês vão ver, em nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu, Malaquias. Os 30 estão no Velho. Continuando: Mateus, Marcos, João, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon e Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Tem que dar um João aí para terminar, viu? Muito obrigado. Amanhã, de novo? Me ajuda? Vamos lá. Muito bem, viu? E obrigado também ao Valmir, também? Então tá bom, muito obrigado aqui. Eu acho bonito isso, viu? A gente na casa de Deus, e é bom rir, não é, irmãos? Eu acho que tem um rabino chamado Harold Kushner, que ele dizia assim: um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. A gente tem que ter senso de humor. Já pensou assim? Uma vez eu vi uma camiseta escrita assim: se Jesus, como é que é? Você ama Jesus? Então diga isso para sua cara. Não precisa dizer mais nada, né? Abra a Bíblia comigo em Êxodo. Gênesis, Êxodo. Facilitou, né? Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Êxodo 1, versos 1 em diante. Na minha tradução diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulum, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei no Egito que não conhecera José.
Aí começou a bagunça. E o povo foi escravizado. A primeira pergunta que a gente faz no texto sobre olha, que bom, obrigado. Já tem ali, ainda está na NVI ainda, né, que é uma versão melhor. O que é NVI-P? Nova versão internacional? O P. Português? Pode ser. Né? Português. Coloque então o slide, por gentileza, agora, o PowerPoint. Deixa eu até ligar o meu aqui também. Só está trocando ali. Bom, enquanto ele vai trocando lá, a primeira pergunta que a gente faz ao texto bíblico é por que o faraó do Êxodo não é mencionado. Opa, voltou? Isso. Por que o faraó do Êxodo não é mencionado? Hofmaier dá uma sugestão, que a omissão do nome se deve ao fato que era normal na literatura do novo Império Egípcio não pronunciar em documentos o nome de um rei. Isso é verdade. Eu vou explicar a vocês como é que funciona. Na cultura egípcia daquele tempo de Moisés, você nunca pronunciava o nome de um inimigo. Nunca. Na Babilônia era diferente. A Babilônia tinha o seguinte costume: o meu inimigo, eu quero que todo mundo saiba o nome dele, para que conheçam quem eu derrotei. No Egito, ninguém deve mencionar o nome do meu inimigo. Viu a diferença? Por que o Egito tinha esse costume? Eles acreditavam, na doutrina deles, na crença deles, que quando você morria, a sua múmia era depositada num lugar especial, e o deus Anubis, que é aquele deus em forma de cachorro, ele vinha, tirava a sua alma em egípcio, que não tem aquele mesmo sentido de alma dos gregos. Ele tirava a sua para levar junto ao mundo de Osíris. Mas para o Anubis reconhecer quem era você, ele precisava de duas coisas: que você tivesse uma máscara mortuária. Lembra o Tutankhamon? Tinha aquela máscara de ouro, e o seu nome escrito no caixão ou na própria múmia. Só que se alguém apagasse o seu nome e os vivos também não falassem mais de você, Anubis não ia saber quem era a múmia que estava ali. Você não iria para o reino de Osíris, ia ficar para sempre sem ter uma vida eterna. Então seria morte eterna. Não pronuncie o nome do inimigo. Tanto é que quando teve um faraó no Egito monoteísta, Akhenaton, isso é uma história interessante, quando ele morreu, os seus inimigos mandaram raspar o nome dele. No Museu do Cairo você tem a múmia de Akhenaton, e o rosto da máscara mortuária dele está arrancado e o nome dele está completamente apagado. Não se menciona o nome dos inimigos. Por isso Moisés não mencionou o nome de Faraó, que Faraó era inimigo. Isso é uma prova de que, ao contrário do que alguns críticos apresentam, o livro do Êxodo não foi escrito tardiamente na cativeiro da Babilônia. Porque se ele fosse escrito na Babilônia, o autor do Êxodo colocaria o nome do Faraó. O fato dele não colocar o nome do Faraó significa que ele estava respondendo a uma cultura egípcia, que é uma prova como é que eles não escrevem o nome dos inimigos. Aqui é chamado texto de execração. Esses bonecos são bonecos onde os egípcios escreviam o nome dos inimigos deles, parecendo voodoo, e enterravam. Escreviam em boneco ou escreviam naqueles pedaços de pote ali, quebravam e enterravam, mas nunca pronunciavam o nome do inimigo. Olha que interessante, para que o inimigo não fosse realmente lembrado. Olha um exemplo aqui. Esse é o papiro da conspiração do harém de Ramsés III. O Ramsés III tinha uma esposa que gostava de pular cerca. E ela estava tramando a morte dele com alguns amantes e o apoio do chefe dos eunucos. Quando o Ramsés III descobre, ele manda matar a mulher e os inimigos dele. E ele escreve esse papiro aí contando a história dele. E quando ele vai citar o nome dos inimigos, primeira coisa, ele escreve o nome do inimigo em vermelho. Está vendo aqui, ó? E como é que ele fala o nome do inimigo? Um ele chama de Bin-Envast, o maligno de Tebas. O outro ele chama de Mesh-Du-Ra, aquele que Ra odeia. Você acha que os egípcios iam colocar numa criança o nome de Mesh-Du-Ra, Surra, aquele que Ra odeia? Não. É óbvio que aquilo era um apelido. É mais ou menos como hoje você encontra com uma mulher que o marido pisou na bola, já abandonou, ela fala assim: você viu o falecido lá em cima? Você viu o falecido? Assim não fala o nome. No Egito não falava o nome. Olha o Ramsés quando ele foi sepultado. A pena que está muito apagada aqui, não vai dar para vocês verem. Mas na tumba dele, nossa, está muito claro mesmo, que só dá para ver a silhueta dele aqui, ó. O nome da mulher dele está apagado.
Então Moisés não menciona o nome do faraó pela mesma razão cultural. Faraó era um inimigo. Mas antes de continuar, eu sei que alguém pode fazer uma pergunta. Peraí, pastor, eu não entendi uma coisa aqui. Moisés não menciona porque ele era inimigo. E você diz que Moisés aqui estava seguindo um costume egípcio. Mas o costume egípcio era baseado no paganismo. Moisés ia seguir um costume pagão? Em alguns aspectos, sim. Lembra que ele vira para Deus e quando ele fala assim: Senhor, perdoa esse povo. Se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome. Olha o que aqui, risca o meu nome. Nos Salmos diz sobre os ímpios: apaga-lhes o nome e não mais existem. Em hebraico, apagar o nome significa matar para sempre a pessoa. Tá, mas isso é pagão. E aí? Até dá para responder algumas perguntas modernas, né? Irmãos, veja bem, a Bíblia de modo algum endossa o paganismo. Nunca. Porém, a Bíblia foi colocada dentro de um contexto como a própria igreja cristã, em que alguns costumes pagãos são inevitáveis de serem adotados. Não significa que estamos adotando a crença pagã. Por exemplo, quando alguém espirra, o que você fala? Sabia que isso é um costume pagão? Na Idade Média acreditava que quando a pessoa espirrava, a alma saía pela boca. Então se falava saúde, Deus te queria ter boa sorte para a alma voltar. Mas hoje eu, crente, quando alguém espirra e eu falo saúde, eu não estou endossando o paganismo. Eu estou apenas sendo educado. A gente não pode ser fanático. Tá certo? Tem irmãos às vezes que entram muito no fanatismo. Se você for olhar, os meses do ano são nomes pagãos. Janeiro é Deus Ianos, é o Deus das portas. Ele tem um rosto que olha para lá e para cá. Por isso chama janeiro. Fevereiro é o mês dos infernos. Da palavra fevereiro em latim vem a palavra ferver. A pessoa acredita: não, eu não vou mais chamar fevereiro de fevereiro, nem janeiro, porque isso é idolatria. Não, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. É uma questão de dosagem. Devemos ser firmes naquilo que o Senhor prescreveu. Mas atenção, que o diabo pode te levar para dois extremos. Aliás, o diabo sempre gosta de extremos. Sabe o que é extremismo? É um lado da verdade que ficou louco. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Mas eu posso enfatizar tanto que Ele é Deus que eu esqueci que Ele foi homem. Jesus Cristo foi homem de verdade quando Ele encarnou? Sim ou não? Mas eu posso enfatizar tanto que Ele foi homem que eu esqueço que Ele foi Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo. Moisés não estava endossando aqui um costume pagão. Ele estava seguindo um costume normal, como a gente quando chama o mês de março, e nem por isso sou adorador do Deus Marte, o Deus da guerra. A gravata também começou como um símbolo fálico, pagão. Nem significa que eu não posso usar gravata. Agora, muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado para também, por causa disso, não acabar tendo um liberalismo. Acho que ficou claro para os irmãos aqui, né? A gente tem que ter sabedoria. A fé pode não ser racionalista, mas ela é razoável. É razoável. Então Moisés não estava endossando uma crença pagã, mas ele estava respeitando a crença de uma época. Óbvio, é assim que nós estamos. A nossa língua é assim. As pessoas falam: vai com Deus. Se você olhar do ponto de vista teológico, isso é errado, porque Deus está em toda parte. Como é que você vai com Deus? E assim vai. Ficou claro para os irmãos isso? Muito bem. Eu explico essas coisas porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro uma vez que eu fui a uma igreja e repito, eu respeito todas as crenças. Eu estou numa igreja que não é a minha. Mas vocês têm noção que a gente, mesmo que a gente tenha as nossas convicções, a gente tem que respeitar do outro. E houve um espaço para perguntas e respostas. E veio uma pergunta sobre corte de cabelo. Eu te vi que agora lembrei disso. E aquela senhora estava muito brava, porque a resposta que eu dei sobre corte de cabelo não a agradou. E ela falou assim: eu protesto. Pastor, não sei se você já teve essa situação, está pregando na igreja e leva assim: protesto. Eu quero sair daqui, mas antes de sair eu quero deixar meu protesto aqui. É por isso que a igreja não vai para lado nenhum. O apóstolo Paulo deixou bem claro na Bíblia que não é para mulher tosar cabelo. As esposas de pastor estão tudo tosando cabelo agora. Esses pastorzinhos dizem que não tem problema. Já começou a levantar as coisas para sair. Eu falei assim: irmã, com todo respeito, só um minutinho, antes da senhora sair. De fato, o apóstolo Paulo disse para a mulher não cortar o cabelo.
Mas o mesmo apóstolo que disse isso falou para a mulher não falar nada na igreja, ficar calada. Se tiver dúvida, perguntar ao marido em casa. E aí, como é que faz? Repito para os irmãos que eu não tinha, nem tenho a menor interesse em desrespeitar aquela irmã, de jeito nenhum. Eu só coloquei aquilo por duas razões. Primeiro, a gente tem que estudar a Bíblia com sabedoria, Espírito Santo ungindo, para que a Bíblia não se torne um manual de fanatismo, nem de liberalismo também, porque tem o coração é de Jesus, mas as outras coisas eu dou um pedacinho para cada um, né? Tá certo? Cuidado. Cuidado. Nova Jerusalém é quadrada, e só os quadrados vão entrar lá. Cuidado com isso também. E o segundo, que aquela irmã, às vezes, na convicção dela, não respeitou a convicção do outro. Ficou claro isso para os irmãos? Entenderam então porque o faraó do Êxodo não tem o nome? Porque ele era o inimigo. E isso é uma prova que eu posso usar. É porque vocês não estudaram teologia, só os pastores aqui, mas tem teólogos modernos que dizem que Moisés não existiu e que o Êxodo foi escrito na Babilônia por um autor anônimo, autores no plural. Se fosse escrito na Babilônia, o nome do faraó deveria aparecer. Continuando, olha as múmias aí, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as múmias, viu? Aquela ali é a mãe do Tutankhamon. A mãe do Tutankhamon. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Êxodo. Quando aconteceu o Êxodo? Isso é importante. Existem duas hipóteses sobre o Êxodo, e eu vou falar qual que eu defendo. Alguns acham que o Êxodo aconteceu no século 13 a.C., no século 13, aqui, por volta de 1279, na época de Ramsés II. Eu não sei quantos já viram, até tem aquele desenho da Disney, do Moisés, que mostra o Ramsés como sendo o faraó. E tem um Moisés assim, o Ramsés gritando, Moisés! E tem aquele filme também, Os 10 Mandamentos, colocam que o faraó do Êxodo era Ramsés. Da onde que o pessoal tira isso? Êxodo, capítulo 1, verso 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramesses. Como aqui fala Pitom e Ramesses, só pode ser Ramsés. Mas não era Ramsés o faraó do Êxodo. Vou mostrar na Bíblia porque que não era. Tá bom? Não era. Mas antes de eu explicar na Bíblia por que eu acho que não era, se ele não era o faraó do Êxodo, por que o nome dele está aqui? Uma atualização posterior. Por exemplo, a gente fala assim, Pedro Álvares Cabral em 1500 descobriu Existia Brasil em 1500? Existia uma terra sem nome que muito tempo depois passou a se chamar Brasil. Mas quando eu digo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu estou atualizando o texto. Eu estou falando de uma terra que muito tempo depois foi chamada de Brasil. Aqui quando fala que eles construíram a cidade celeiro de Ramsés, não é que eles viveram na época de Ramsés, mas que depois a cidade teve esse nome. E por que eu falo que o faraó do Êxodo não foi Ramsés? Por algumas razões bíblicas. Eu coloco o Êxodo aqui atrás, ó, na época de Tutmoses III. E vou dar as razões para vocês. Por quê? Em primeiro lugar, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, diz que, vamos ler esse texto? 1 Reis, é bom estudar a Bíblia mesmo. Vamos ler muitas passagens aqui. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz aqui. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Ou seja, quando Salomão estava no 4º ano de reinado, estavam completando 480 anos que os hebreus tinham saído do Egito. Ora, Salomão começou a reinar em 966 antes de Cristo. Se eu jogo 480 anos antes disso, eu vou chegar em 1445, 1446. Então a data muito anterior à data de Ramsés. Entenderam a passagem bíblica? Por isso que não pode ser Ramsés o faraó do Êxodo. Outra passagem também que eu posso pegar é essa aqui, ó. Juízes 11, verso 26, diz que da conquista de Canaã até os dias de Jefté foram 300 anos.
Ora, Jefté governou Israel por volta de 1100 a.C. Se da conquista de Israel até Jefté houve 300 anos, 1100 mais 300, 1400. Contando mais os 40 anos que os hebreus andaram, no 1440, está perto daquela faixa que eu dei. Então não pode ser Ramsés o faraó do Êxodo. Tem que ser 200 anos antes dele. Isso aqui só rapidamente para vocês entenderem. Tem outras passagens também, mas eu só citei essas duas aí para não ficar cansativo. Então eu já falei que foi uma atualização do texto. Se foi naquela época, como é que eu entendo o contexto do Egito e quem é esse faraó que não conheceu José? Aí eu tenho que ir um pouquinho antes. Esse grupo que eu estou mostrando para vocês aqui, parecem egípcios, não é? Não parece? Mas não são. São os Ixos. O que são Ixos? O Egito estava bonitinho lá na vida deles com os faraós. Aí um dia, um grupo de semitas, chamados Ixos, tomaram o poder do Egito. Expulsaram o faraó. Mas ao mesmo tempo que eles tomaram o poder do Egito, eles ficaram tão maravilhados com a glória do Egito, que eles copiaram a moda egípcia. Por exemplo, os Ixos chamaram seus reis de faraós. Então, repetindo, o Egito estava bonitinho aqui na sua casa. Aí vieram os Ixos, tomaram o poder e ficaram no poder por um bom tempo. O mapa ficou assim, ó. Esse aqui é o mapa do Egito. Esse aqui é o rio Nilo, tá bom? O rio Nilo. Aqui está o mar Mediterrâneo, aqui está o rio Nilo. Os Ixos tomaram toda essa parte aqui, ó. E os verdadeiros egípcios de sangue vieram aqui para baixo. Então, durante um bom tempo, quem esteve governando o Egito foram os Ixos. Eles eram semitas. O que é isso? Quantos filhos teve Noé mesmo? 3. Quem eram os 3? Sem, Cão e Jafé. Deles descenderam toda a humanidade. Por exemplo, os descendentes de Jafé são os jafetitas, que pegaram boa parte do que hoje é a Europa. Os descendentes de Cão foram os camitas, que pegaram boa parte do que hoje é a África, e alguns poucos bolsões ali em Canaã. E os descendentes de Sem ocuparam o que hoje é o Iraque, Israel, são os semitas. Abraão era semita. Ficou claro isso para os irmãos? Os hebreus eram semitas, descendentes de Sem. Quem não gosta de judeu, quem maltrata judeu, o pessoal chama de antissemitismo, antissemita. Hitler era antissemita. Continuando, havia vários grupos semitas, não eram só os hebreus. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu também sou latino-americano, concordam comigo? O peruano, ele é peruano, mas ele também é latino-americano. O argentino é latino-americano. Então, o argentino, o peruano e o brasileiro têm em comum que todos três são latino-americanos, mas são povos diferentes. Muito bem. O povo de Aram, o povo caldeu, o povo da Babilônia eram semitas. E o hebreu também era semita. Os Ixos também eram semitas. Então, quando José do Egito vem parar aqui, o faraó que governava o Egito era semita, era Ixo. Por isso que ele não se importou de ter José, um hebreu, como primeiro-ministro dele. Ficou claro isso para os irmãos? Imagine que os Estados Unidos fossem dominados agora, vou colocar uma coisa absurda, pela Bolívia. É o Jesus, a Bolívia dominando os Estados Unidos. O novo presidente dos Estados Unidos talvez não se importaria de ter um peruano como seu vice-presidente, que é tudo latino-americano. Ficou claro isso para os irmãos? Só que, vamos voltar ao slide aqui. Os egípcios de sangue ficaram aqui embaixo e não gostaram da situação. Depois de algumas dinastias Ixas aqui, um general chamado Amose arrumou um grande exército mercenário, pagou esse exército, entrou com força no Egito, matou o faraó Ixo e assumiu o poder. Retomou o Egito. Agora, depois de muitos anos, o Egito passou a ser novamente governado por egípcios e não mais por Ixos. Esse aqui é o Amose.
o general. E quando ele assumiu o Egito, ele inaugurou a 18ª dinastia. E o que ele fez com os semitas que estavam morando no Egito? O que vocês acham? Escravizou. Esse faraó chamado Amose é o faraó que não conhecera José. Resumindo a história, recapitulando: o Egito estava bonitinho lá, feliz, satisfeito. Um dia eles foram dominados por qual grupo? Ixos. E os Ixos eram de qual etnia? Semitas. Os Ixos ficaram no poder, mas eles também tinham faraós. Até que Amose chegou, expulsou os Ixos, assumiu de novo o poder, retomou o poder e inaugurou a 18ª dinastia. E o Amose, como herói de guerra, ele se autoproclamou o novo faraó do Egito. Qual vocês acham que era o principal medo que Amose tinha? Se você fosse Amose, assumisse o poder, qual que era o grande medo que você acha que ele teria? Oi? Tomaram. E não só eles, os hebreus, qualquer estrangeiro. Não é isso? Você imagina, você está numa terra que é sua, mas outro está tomando conta. Você assume o poder, você não quer mais estrangeiro ali. Ele ficou até com xenofobia. Todo mundo sabe xenofobia, né? Medo do estrangeiro. Sabe qual foi a estratégia dele? Ele ficou tão agoniado com medo de estrangeiros assumirem o Egito, que quando ele se casou, ele casou com a própria irmã para evitar problema. Casamento incestuoso. E a irmã tinha nome de homem. Eles põem o nome de homem nas mulheres. Era normal, viu? Era normal. O que está de vermelho é o nome da mulher. Sempre de vermelho é mulher, de preto é homem. Então Amose se casou com Amose Nefertari, a irmã dele, para que o poder não saísse da família. Você entendeu? Para ficar dentro da família de sangue mesmo. Ele se casou com a irmã dele, Amose Nefertari. E eles tiveram 2 filhinhos. Uma menininha, que ele deu o nome de Meritamum. Feio, né? Meritamum. E um menino que chamou Amenhotep I. E para seguir o conselho do pai, o exemplo do pai, ele obrigou os 2 irmãos a se casarem. Imagina quando criança não poderia sair de problema congênito, né? Embora a história não narre isto, mas eu presumo que deve ter nascido, só que eles matavam quando nasciam crianças defeituosas, e nem constavam. Aí a Meritamum, casada com a irmã dela, a Amenhotep I, tiveram uma filha, e deram o nome dessa filha de Amose, o nome do avô. Só que a história não registra filho homem deles. Aí aparece uma figura muito esquisita na história, um tal de Tutmoses I. Quem é esse Tutmoses? Ele pode ter sido um primo distante da família real, mas ele talvez não tinha muito sangue real não. Aí puseram esse Tutmoses I para casar com Amose. Já começou um problema, a família começou a ter gente sem sangue real entrando. Eles se casaram. Só que o Tutmoses era apaixonado por outra mulher. Ele tinha uma concubina, a Mutnefret. Ele era casado com a Amose, mas apaixonado por Mutnefret. Para piorar a história, com a Amose ele teve uma filha, Hatshepsut. Nome Hatshepsut, parece nome de ketchup, né? É só lembrar em inglês, ó. Hat, em inglês. Shepsut. Hatshepsut. Ou Hatshepsut. Vamos tentar falar o nome dela? Ou vocês preferem os livros da Bíblia? Acho que é mais fácil, né? Não precisa ir muito longe. Vocês sabem que naquela época havia muito machismo, como há até hoje. Eu falei na igreja adventista sobre isso de manhã. Aí vejam a bagunça. Com a esposa legítima, ele teve uma filha, Hatshepsut. E com a amante, a Mutnefret, ele teve um filho que chamou Tutmoses II. O que vocês acham que ele fez? Obrigou a filha, com a esposa, a casar com o filho que ele teve com a amante. Dá para imaginar casos de família? Dá para imaginar? Parece novela mexicana esse negócio, né? Tá confuso, irmãos? Vocês estão entendendo? Falar de desgraça dos outros é fácil, né, gente? Agora é bagunça. A Hatshepsut foi obrigada a casar com o irmão bastardo dela.
Imagina a humilhação. E para piorar a história, a Hatshepsut é obrigada a casar com o irmão bastardo dela. O irmão bastardo dela, seguindo o conselho do pai, também teve uma amante chamada Isis. Aí, para piorar a história, a Hatshepsut teve uma ou duas filhas. Parece que foi uma só. A menininha chamava Neferuri, mas morreu, bebezinho. E a Hatshepsut não teve mais filho. Vocês que conhecem a Bíblia sabem que naqueles tempos uma mulher sem filhos era uma mulher amaldiçoada. Lembra o problema de Sara, Ana, não é isso? Várias que imploravam a Deus por um filho, porque precisavam de um filho, não tinham um filho, queriam um filho, etc, etc. A Hatshepsut não tinha. E a Isis teve um menino. Aí mais humilhada ainda, ela já tinha que casar com o meio-irmão dela, filho do pai, com a amante. E além disso, esse meio-irmão dela, filho do pai com a amante, teve com a amante um filho e ela não tinha filho. Lembra de Ana e Penina, a mulher de Eucana, a humilhação, não é que se sentiu humilhada? Ou mesmo Sara, que era humilhada por Agar, porque Agar tinha filho, era não. Ali ficou a mesma coisa, ela era constantemente humilhada pela outra, e a outra estava lá, um menininho crescendo. A Hatshepsut nessa época devia estar desesperada, e ela fez uma oração aos deuses. Nessa época, nesse contexto, tanto o Tutmoses II, que era o pai dela, como o Tutmoses III, o Tutmoses I, o pai dela, como o Tutmoses II, o marido dela, já estavam promovendo a escravidão do povo hebreu. Foi a época que eles mandaram matar os meninos hebreus que nasciam. Lembram dessa história? Mas as parteiras acabaram segurando os meninos e um menino sobreviveu. Olha como é que Deus trabalha. A Joquebede segurou Moisés o quanto ela pôde. Mas quando o menino estava crescendo, qual foi a estratégia dela? Vou colocar no rio Eufrates, no rio Nilo. Por que ela colocou no rio Nilo? Outro mito dos desenhos e filmes. O pessoal imagina um Moisés assim naquele, tipo uma arca de Noé ali, né? E as águas batendo aqui, ela, vai meu filho, seja lá o que Deus quiser, vai embora. Não foi isso não. A Bíblia fala que foi uma estratégia. Ela escolheu a hora certa para colocar o menino no rio, na beirada, no momento em que a princesa estava tomando banho. Na minha opinião, era Hatshepsut. E por que ela estava tomando banho no rio Nilo? Não era um banho, mas duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Não era isso. Era um banho cerimonial, era um banho religioso, porque os egípcios adoravam o Nilo como um deus. Era o deus Hapi. E enquanto ela mergulhava ali, ela, Hapi, fazia suas orações. O que vocês acham que ela devia estar constantemente pedindo ao deus Hapi? Um filho homem. E quando ela está bem banhando nas águas e pedindo, aparece um cestinho. Quando ela abre, ela vê um menino. Percebeu que era dos hebreus. Mas na hora, como é que ela deve ter interpretado? Os deuses me deram um presente. Não questiono. Só que se eu levar para o palácio, vai ter problema. Aí a Miriam, muito esperta, majestade, se só não se importar, tem uma hebreia lá que ela pode criar um menino para a senhora. Então leve, por favor, proteja essa criança até ele ter idade para vir para o palácio comigo. E curioso que a Bíblia fala que ela deu o nome para... Vamos voltar aqui para Êxodo. Quando ela deu o nome do menino, vamos abrir a Bíblia agora, em Êxodo capítulo 2, verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual passou ele a ser filho. Aí que ele recebeu o nome de Moisés. Eu não sei qual era o nome hebreu que ele tinha, mas aí que ele recebeu o nome de Moisés. Perceberam? E ela lhe chamou Moisés. E qual a explicação que a Bíblia dá? O tirei. Existe uma grande disputa entre os hebraístas. Vai falar agora a área da Cláudia aqui. O que significa o nome Moshe Escodó? Vocês também ouviram, né? Coitado do irmão, né? O que significa Moshe Escodó?
Aí o pessoal tenta pegar de Maim, água, para tentar fazer alguma ligação ali, tudo e tal, mas não existe, você sabe, não existe. Aqui eu vou revelar para vocês uma coisa, e não existe, sabe por quê? Moisés, que em hebraico se diz Moshe, na verdade é um nome egípcio. E eu tenho uma hipótese aqui. Os irmãos estão pensando que eu estou levantando não doutrina, eu estou levantando uma reconstrução hipotética. Moisés é um nome egípcio, isso eu não tenho dúvida, é um nome egípcio. Assim como Johann é um nome alemão, assim como Juan é um nome hispano, tá certo? Moisés é um nome egípcio, é Mes, ou Mose. Mes ou Mose. Por que eu estou falando Mes ou Mose? Porque o egípcio a gente não sabe a pronúncia correta. A pronúncia que nós adotamos em egípcio, eu já dei aula de egípcio já, é uma pronúncia convencional, que a gente não sabe. Eu sei ler os cartuchos, mas se me colocasse junto com Moisés, eu não ia saber conversar com ele. Inventaram a pronúncia, porque a gente não sabe a pronúncia original. Ficou claro isso para os irmãos? Não é como o hebraico que Ben Yehuda ressuscitou, não se sabe. Então, alguns pronunciam Mes ou Mose. Mes significa nascido de. Nascido de. E curioso que, se você olhar, havia uma prática da família real daquela época de colocar o nome dos filhos usando a palavra Mes ou Mose junto com o nome de um deus egípcio. Mose, nascido de o deus da lua. Moses, nascido do deus Tot. Rameses, nascido do deus Ra. Moses, nascido do deus Ptah. E o nome do Salvador hebreu, apenas Mose, nascido de. O que está faltando? O que está faltando? O Deus pagão. Eu tenho uma hipótese comigo. Pelo fato da Bíblia falar, vou lhe chamar Moisés, porque das águas o tirei. Lembra que eu falei com vocês que o rio Nilo era um Deus? Provavelmente o nome total dele deveria ser Rapi-Mose, nascido de Rapi, o Deus Nilo. E ele estava se preparando para ser faraó no Egito. Só que o problema é que ele se converteu ao Deus de Israel, porque quando ele ficou com Joquebede, ela já contou para ele a doutrina do Deus verdadeiro. Então ele aboliu do nome dele o nome pagão do Deus, ficou apenas como Mose, nascido de quem? Do Deus verdadeiro. Entenderam? Por isso que é Mose, falta o nome do Deus. Ali ele vem a criança. E vocês sabem que... Vocês querem ver como é que foi o achado da múmia de Hatshepsut? Ela, aqui está um busto dela, da 18ª dinastia. Para mim, provavelmente foi a mãe de Moisés. Esse é o Tutmose II. Feio, né? O marido dela. Vocês estão rindo por quê? Peça a Jesus para voltar antes da sua morte. Você vai ficar assim. Está bom estado, né? Vocês querem saber como é que era a mumificação nos tempos bíblicos? Querem saber? Era assim, nos tempos bíblicos, não, nos tempos egípcios, né? A pessoa morria. A primeira coisa que eles faziam era tirar as vísceras da pessoa. Tiravam as vísceras. Depois primeiro banhavam o corpo, davam um banho de perfume, de água de cheiro. Descarrego não. Depois que dava todo aquele banho no corpo, eles arrancavam as vísceras. Aqui no dedo eles colocavam um dedal de ouro duro, para que o dedo não fizesse assim. Aquelas vísceras tiradas eram colocadas em vasos de alabastro chamados canópicos. Vasos canópicos, 4 vasos de alabastro. Colocavam as vísceras ali dentro. Costuravam o cérebro. O cérebro era a parte mais engraçada. Tem criança aqui, eu não sei se eu conto. Vocês já assistem Discovery Channel, vocês estão preparados para isso. Eles arrancavam o cérebro pelo nariz. Não precisa arrancar o cérebro não. Eu já enfiou o dedo lá. Ele arrancava os pedaços. Gente, eu estou contando de arrancar o cérebro e estou rindo. Ele falava assim, pastor é doido. Eles pegavam os pedaços e arrancando pelo nariz. Vamos parar por aqui, senão... E o interessante é que no lugar do coração ele colocava um escaravelho de pedra. Lembra o coração duro de Faraó como pedra? Depois que eles faziam tudo isso, eles pegavam aquele corpo e deixavam no sal
por 45 dias, numa banheira de sal. O sal drena todo o líquido do corpo. Quando você tira do sal depois de 45 dias, está igual maracujá, a pele escurece, fica igual maracujá. Aí eles passavam azeite, óleo e mel para a pele não trincar. Aí começava o processo da bandagem, que demorava mais uns 15 dias. Depois do processo da bandagem, colocavam a máscara mortuária, os broches, vários broches aqui de ouro, às vezes de lápis lazuli, de outras pedras preciosas. Colocavam os broches, colocavam em vários sarcófagos, até o arqueólogo ou ladrão de sepultura ir lá e descobrir. Esse era o processo. Por isso que as múmias estão assim. A Hatshepsut, a história me conta uma coisa interessante, que ela de fato não teve filhos, e quando o marido dela morreu, sabe o que ela fez para não deixar Tutmoses III assumir o poder? Ela se tornou o faraó do Egito. Aliás, deixe-me abrir um parênteses para fazer uma pergunta aqui. Vocês notem que a Bíblia fala aqui, chama de a filha de Faraó. Deveria ser a mulher de Faraó. Por que ele chama de a filha de Faraó e não a mulher de Faraó? Porque Moisés não reconhecia Tutmoses um faraó legítimo. É uma maneira, mais uma vez, de não aceitar o inimigo no poder. Se ele fala ele é a filha de Faraó, porque ele estava na família real, ele sabia que a própria Hatshepsut não aceitava o marido dela no trono, e os mais conservadores da dinastia também não aceitavam, e Moisés também não aceitava. Ele não é faraó legítimo, então ela nunca é esposa de Faraó, ela é filha de Faraó. Ela é de sangue real, o marido não. E realmente na trajetória egípcia mostra isso, que havia uma repulsa a Tutmoses, porque ele não era de sangue real. E a Hatshepsut assume como faraó do Egito para não deixar o filho do marido dela assumir. E ela fez vários templos. Agora o curioso, mulheres, olha o machismo da época. Mesmo ela assumindo como faraó, ela tinha que vestir de homem quando ela tinha aparição pública. Colocar uma barba postiça, um cavanhaque e vestir de homem. Ali é a Hatshepsut. Está no Museu do Cairo. Vocês chegaram ao Museu do Cairo, pastor? Vocês chegaram ao Museu do Cairo? Ah, no Egito não, né? A Hatshepsut, ela fez uma boa administração no Egito. Aqui é o templo de Der al-Bahari, onde ela foi sepultada. Gente, isso aqui é tão grande, que esses pontinhos aqui são pessoas subindo a rampa. É o templo onde ela foi sepultada, o sarcófago de Der al-Bahari. Agora, quando os arqueólogos, com Howard Carter, em 1920, escavaram o local, o Howard Carter foi que encontrou a tumba do Tutankhamon, famosa tumba. Ele encontrou o templo de Der al-Bahari, da Hatshepsut, mas o sarcófago estava vazio. Mas não foram ladrões de sepultura que invadiram ali. Sabe quem invadiu ali? O próprio Tutmoses III. Ele invadiu e a múmia dela tinha desaparecido. E eles fizeram, lembra que eu falei de apagar o nome? Olha o que quando ela morreu, que o Tutmoses III, filho bastardo do marido com amante, lembram? Quando ela morreu, o outro assumiu o poder. Quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele faz é mandar apagar a silhueta e o nome dela de todas as placas do Egito. Por pouco ela desaparece da história. Dá para vocês perceberem que aqui tem uma silhueta que foi completamente apagada? Alguém chegou realmente com uma picareta. Por que eu sei que foi antigamente, não foram cristãos, por exemplo, que apagaram por questão de idolatria? Os deuses foram preservados, ó. Só a silhueta da Hatshepsut que foi apagada e o nome dela do cartucho também. Como é que você sabe que é o nome dela que está ali? Porque hoje fotos infravermelhos mostram o que estava, o resto do relevo abaixo, e o nome dela está escrito ali. Quase ela foi apagada da memória. E a múmia dela desapareceu. Aqui estão as imagens dela. Mas Sarri Hawass, figura polêmica e controversa no Egito, não vou entrar no mérito da questão. Polêmico, você ouviu falar dele, né? Não quero falar não, é muito complicado. Em arqueologia eu aprendi que é melhor falar de quem já morreu. Vamos falar dos vivos não. Ele foi até Luxor, onde várias múmias estavam ali. E ele viu a múmia da babá, da ama de leite da Hatshepsut. A única coisa que os arqueólogos tinham da Hatshepsut era um dente. Sabe por que eles tinham esse dente? No Egito tinha o costume, a mulher que cuidava de você,
Se ela morresse depois de você, ela podia guardar de lembrança uma peça sua, um pedaço de dedo, uma mecha de cabelo, um dente. Então tinha no túmulo da babá da Hatshepsut uma caixa de madeira, escrito Hatshepsut, e um dente lá dentro. Agora, uma coisa chamou atenção nos anos 20, quando Howard Carter escavou o local. Lembra, o túmulo da Hatshepsut estava vazio. E o da babá dela, estava a babá no sarcófago, e jogado no chão assim do lado, uma mulher, sem nenhum aparato real. O que vocês acham que Howard Carter interpretou? Aqui está a babá da Hatshepsut, e no chão, a camareira dela, a empregada dela. Só que quando o Zahi Hawass foi ver essa múmia que foi encontrada no chão, já 80 anos depois, uma coisa chamou a atenção dele. É que aquela múmia, ele levou para o Cairo, ela estava numa posição faraônica. É o seguinte, pessoas normais, simples, eram mumificadas de duas maneiras. Assim ou assim. Pessoas da família real faraônica eram sepultadas em outras duas posições. Vocês percebem que aquela múmia está... Que mulher é essa que estava sepultada numa posição faraônica, mas jogada no túmulo da babá da Hatshepsut? Será que seria a própria Hatshepsut? Eles fizeram uma tomografia computadorizada dela. Lembra que a pele, eu falei como é que a pele fica? E passaram no raio-x e descobriram que, curiosamente, a caixa com dente, ó. Lembra que eu falei? A múmia estava com a ausência de um dente. Aqui, ó. O mesmo dente da caixa. E quando fizeram o DNA, bateu. Encontraram a múmia da Hatshepsut. Agora eu tenho um probleminha para resolver aqui. Aqui nós temos também, embora não temos uma prova direta dos hebreus como escravos no Egito, nós temos assim, vários escravos fazendo tijolos da época de Tutmoses III, como a Bíblia fala que os hebreus foram obrigados a trabalhar. Olha lá, da época de Tutmoses III, 18ª dinastia. Inclusive essa pirâmide de Hawara, ela mostra os tijolos, não que os hebreus a construíram, não é isso que eu estou dizendo, mas a técnica de fazer os tijolos era a mesma dos hebreus, palha e argila. Lembra que falou assim, diminui a palha deles agora, para que eles possam fazer mais tijolos? Até hoje. Mas vejam bem, pela minha conta então, a Hatshepsut ficou mais ou menos 18 anos no poder. Parte disso aí ela ficou quando Moisés foi embora para Midian. Então quando Moisés volta de Midian, a Hatshepsut já tinha morrido. Quem estava no controle do Egito? Tutmoses III, o filho bastardo do marido da Hatshepsut com a amante, que ela queria evitar que assumisse o trono. Ele estava no poder. Ele foi criado junto com Moisés. Agora tem um problema, se ele é o faraó do Êxodo, o faraó do Êxodo morreu no Mar Vermelho? A Bíblia dá a entender que sim. Eu não vou ler as passagens por causa do tempo, mas vários textos da Bíblia falam que Deus fez perecer nas águas do Mar Vermelho Faraó e seu exército, e nenhum deles escapou. Depois vocês podem anotar as passagens. Vocês podem ficar com o PowerPoint, eu já falei com o pastor, pode passar a cópia para vocês. Não tem problema não. Não dá tempo de anotar tudo agora mesmo? Então, segundo a Bíblia, Faraó morreu nas águas do Mar Vermelho. Aí eu tenho um problema. É que quando encontraram a múmia do Tutmoses III, ele não tem indícios de que morreu afogado. E aí? Como é que fica todo o meu esquema? Essa é a múmia dele. Quem descobriu a múmia dele foi esse cavaleiro Victor Loré, que em 1898 encontrou o sarcófago de Tutmoses III. E aqui está o sarcófago dele, ó. Muito bem preservado, com o nome escrito, lacrado, chegou antes dos ladrões de sepultura, tudo bonitinho. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, estão vendo a parede aqui? Embora a foto esteja um pouco apagada, vocês conseguem perceber que nas paredes tem alguns desenhos? Esses desenhos nas paredes do túmulo são chamados de preces da Amduat, ou Amduat. O que são as preces da Amduat?
Eu não sei se alguém aqui é católico, ou já foi católico, ou conhece a liturgia católica. Na igreja católica tem algo que é parecido com isso. Nas igrejas tem várias cenas da morte e da paixão de Cristo, que na Semana Santa faz parte do ritual da Via Sacra. Não é isso? Até lá em Jerusalém tem a Via Dolorosa e tem as estações. Então o pessoal faz orações aqui, tem Jesus carregando a cruz. Na outra ele deixando a cruz cair até ser crucificado. Via Sacra. São 14 quadros, exatamente, 14 estações. Era mais ou menos isso que havia na época egípcia. Eles tinham na parede 14 orações diferentes, não, 12 orações diferentes. E essas orações eram feitas quando a pessoa morria. Mas o que me chama a atenção é que no caso do sarcófago de Tutmoses III, vai ter uma oração especial que eu vou mostrar para vocês. Qual? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Antes de falar dessa oração, eu quero contar outro segredo para vocês. Quando Victor Loret abriu a tampa e examinaram o caixão, teve um problema. Porque, segundo a cronologia egípcia, o Tutmoses III governou o Egito. Aqui está uma parte lá dele com a mãe dele no sarcófago. Aqui quando a múmia dele foi encontrada. Olha que tragédia. Estão vendo um buraco aqui? O próprio Victor Loret enfiou um canivete para ver se não tinha pedaço de joias aqui. Porque tinha que tomar cuidado, porque podia ter joia. Aí deixou a múmia lá, foi todo mundo dormir e ele esqueceu de deixar alguém vigiando. Quando voltou no dia seguinte, abriram tudo. Por isso que muitas múmias que eu mostrei a foto não estão mais com as bandagens. O pessoal abria para ver se não tinha ouro dentro e danificava. Hoje não fazem mais isso, mas na época tinha esse problema. Mas o problema é que o Tutmoses III, ele, quando morreu, ele governou o Egito por 55 anos, mais ou menos. Uma parte em corregência com a Hatshepsut, tá bom? Deixa os 18 anos da Hatshepsut, mais um período ali que Moisés ficou 40 anos no deserto. Ele governou o Egito por 55 anos. Então quando ele morreu, ele tinha que ter bem mais de 60 anos. Entenderam a questão? Ele teve bem mais de 60 anos. Só que a múmia que encontraram no caixão dele não tinha 30 anos. Entenderam o mistério egípcio? Não era ele. E o que os próprios egiptólogos perguntam é: por que alguém foi sepultado no lugar do faraó? Lembra que eu falei que ele morreu no Mar Vermelho? Não tinha corpo, arrumaram alguém. Eu vou falar uma coisa com muito cuidado, porque eu estou na capital dos políticos, mas você sabe que às vezes na política, para fazer a festa, você finge uma coisa que não tem. Existem relatos de, às vezes, a pessoa que já morreu e eles ficam segurando a notícia da morte, falar que ele ainda está lá. Vocês sabem dessas histórias, não é isso? No Egito não era diferente. O faraó morreu. Se não tiver o corpo de faraó para sepultar, o povo entra em desespero. Tinha que ter alguém. Então alguém que eu não faço a mínima ideia quem era, foi morto e sepultado no lugar do faraó. E lembra que eu falei das preces na parede? A 10ª oração traz um pedido pelos afogados. Isso só estava de maneira inédita no túmulo de Tutmoses III. A oração diz assim, isso está na parede lá: palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face do Nu. O Nu é o mar. Aos que estão no abismo da Duat. Ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto. Ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujas espinhas dorsais ficaram na inundação. Está falando de uma multidão que morreu afogado, sem poder ser sepultado, porque ele ficou na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre suas costas, com o rosto voltado para trás. Cadáveres mesmo, né? Boiando. Que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem. Que vossos braços remem sem estar ocultos. Que possais abrir um caminho reto no abismo com os vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos. Que possais sair da inundação. Vossos corpos não cheiram mal pela putrefação. Vossa carne não está em decomposição. Tende o poder sobre vossa água. Respirais, porque eu
o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem a minha carne, que traz vida a vossos. Aí o texto está apagado, não dá para ler o resto. Mesmo que você não seja arqueólogo, vamos interpretar o texto. Está falando de uma multidão que morreu afogada. Aí eu já tenho problema, porque no Egito não havia inundação, não chove. Quer dizer, chove assim, uma garoinha. Mas o Egito não marcava lavoura por chuva, era pelo nível do Nilo. E o Nilo não tinha inundação para matar pessoas. Segundo, tinha que ser um grupo importante, porque ele morreu por seguir a carne de Faraó. E morreu afogado, e nem pôde ser sepultado. E tão importante que ele coloca uma oração especial por eles ali. Para mim é um indício claro de uma parte do exército de Faraó que morreu no Mar Vermelho. E deixaram registrado a oração especial, porque o egípcio morrer sem ter o seu corpo mumificado era uma terrível desgraça. E eles morreram sem ter o corpo mumificado. Então o Faraó coloca uma homenagem a eles. E nem ele estava sepultado ali, era outra pessoa. Mas os indícios não pararam aqui não. Quando Tutmoses morre, quem assume automaticamente o poder no lugar dele é Amenhotep II, o filho dele. Só que a história egípcia me diz que Amenhotep II não era o filho primogênito, porque o filho primogênito de Tutmoses III morreu antes do pai. Encaixa direitinho, porque a praga fala dos primogênitos que morreram. Alguém fala, mas você já era adulto, pastor? Mas é lógico que era. A gente tem um erro também, por causa de vício de desenho ou de filme de Hollywood, a gente pensa que era tudo criança. Primogênito é primogênito, ele pode ter 80 anos, ele continua primogênito. A praga é que ia matar os primogênitos do Egito. Já imagina um monte de criancinha morrendo. Primogênito é o primeiro que nasce, não importa a idade. O filho primogênito de Tutmoses III morreu. E o curioso é que quando o Amenhotep II morre, a história registra que o filho primogênito dele também tinha morrido antes dele, na mesma época do outro. Então eu tenho dois casos de filhos primogênitos que estavam mortos na mesma época, parece encaixar com as pragas do Egito. Tanto é que quando o Tutmoses morre, aqui está o jornal que diz isso, o periódico. Esse aqui, ó, Tutmoses IV, que assume o poder lá no final, ele se assombra porque ele recebe um sonho onde a esfinge fala: se você me desenterrar, você vai ser o faraó do Egito. E ele fala, mas como? Porque ele não era o primogênito. O primogênito morreu nas pragas. Terminando aqui a história, eu quero mostrar para vocês uma última coisa aqui. Esse papiro é o papiro que está hoje na biblioteca da Universidade Nacional de Leiden, na Holanda. É chamado papiro de Ipulver. É um texto de lamentação. O que é um texto de lamentação? A Bíblia tem vários textos. Tem parábola, tem poesia, salmos históricos. E você tem texto de lamentação. Alguns trechos do livro de Jó são lamento. Jeremias escreveu um que era chamado lamentação. A lamentação é como se fosse um ato de desagravo por uma situação horrível que aconteceu na minha família ou público. Tá certo? E os egípcios também tinham textos de lamentação. E um deles foi encontrado de autoria de um escriba chamado Ipulver, ou Ipuer. E ele escreve assim: ó Deus Horus, porque as pragas se abaixaram sobre o Nilo, sobre o Egito? O que está acontecendo? O Egito está em trevas. Os animais morrem no pasto e não há quem mais os recolha. Os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada. O Nilo se tornou em sangue. O nosso ouro está no pescoço dos escravos que estão saindo para o festival do seu Deus. É uma comprovação fora da Bíblia de quê? Das pragas. É interessante que até a publicação desse papiro, os críticos da Bíblia diziam: as pragas nunca existiram, são um mito. Agora que provou que as pragas existiram, existiram mesmo, mas é coisa natural. É o vulcão Santorini que explodiu e que... Quer dizer, uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar.
Vocês estão vendo como é que a gente tem indícios. Mas eu quero terminar esta palestra de hoje dizendo duas coisas para você. Em primeiro lugar, o Apocalipse também fala de 7 pragas que vão cair sobre a terra, 7 flagelos de Deus. E nós já estamos vendo várias pragas caindo aí, mostrando ao mundo. E o mundo hoje está como Faraó, com o coração duro como pedra, não percebendo os sinais de um juízo que se aproxima. E qual é o nosso papel nessa história? Algo a se pensar. E a segunda coisa, você já viu como aparentemente Deus decepciona aqueles que o servem? Imagina como a lógica de Deus é estranha. Moisés se achava preparado para libertar o povo lá. Por quê? Eu vou ser Faraó. Quando eu for presidente desse país, você não vai mais precisar fazer oração como aquela que você fez hoje lá na igreja. Pedido de oração. Moisés estava todo cheio de si. Eu vou libertar o meu povo e tudo mais. Aí ele mata o egípcio. E Deus, puxa Deus, eu estou fugindo aqui. Quando ele está 40 anos lá. Já tinha até esquecido a fluência do Egito. Que quando fala que Moisés era pesado de língua, não é que ele era gago, não. O pesado de língua ali é uma expressão idiomática para dizer que ele não tinha mais fluência em falar egípcio. Não tinha mais fluência. Fica muito tempo você falar inglês, você perde. Ou mesmo o hebraico que você tem hoje, passa anos, esquece. Nem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, você não... E tinha uma questão psicológica também. Voltar, aí Deus falou, Arão vai ser o seu profeta, vai falar por você. Senhor, mas agora que eu estou fedendo animal aqui, que estou no meio, agora vai lá Moisés. E ele vai e tira o povo. E depois que ele passa todo aquele sofrimento, Deus ainda fala com ele, você não vai entrar na terra. Mas é interessante, eu não sei qual a crença de vocês, pelo menos para mim, Moisés já está na glória com o Senhor. Ele ganhou a terra. Ganhou ou não ganhou? Se ele tivesse optado pelo Egito, como a lógica humana diz, talvez hoje eu estaria mostrando no Cairo a múmia de Rapimose. Junto com a múmia de Tutankhamon, o Tutankhamon está no Vale dos Reis, junto com a múmia de Hatshepsut, junto com a múmia de Tutmoses, junto com a múmia de Amenhotep, estaria também lá no canto, numa caixa de sardinha, a múmia de Rapimose, feia daquele jeito, e eu estaria mostrando a foto deles, mas eu não tenho a múmia de Moisés para mostrar, porque o Senhor o levou, e ele está no paraíso, onde eu quero morar um dia. Então eu termino essa palestra dizendo para vocês, vale a pena seguir ao Senhor, porque até a loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência desse mundo. É isso que a Bíblia me diz. Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias, e compensa seguir ao Senhor, ainda que seja no meio de um deserto. Se Deus lhe chamar, vá e não olhe para trás. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?